Olá, amados. Terceira e última partezinha da nossa aula, tá? Chamada de luz 1. Nós vamos começar os estudos da luz, mas não vamos terminar, tá? Acho que vai ter luz 2 e 3 ainda, mas isso vai ficar só para a próxima. Lembrando que o que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? Não esqueçam disso. Estou na página 210 do livro de vocês. Lá em cima, luz em nosso cotidiano. Você já se perguntou o que é a luz? Qual é a influência da luz solar na vida dos seres vivos? De que maneira o ser humano pode utilizar a luz solar para seu benefício? Esses e outros questionamentos sempre estiveram presentes entre os filósofos da antiguidade que buscaram entender a natureza da luz como é possível chegar aos objetos. Veja abaixo alguns fatos que demonstraram o desenvolvimento do pensamento científico relacionado à natureza da luz. Então vamos lá. Primeiro, Empédocles afirmou que os corpos luminosos refletiam algo que era emitido pelos nossos olhos. Depois, Aristóteles. Registros antigos acreditam a Aristóteles os primeiros estudos, nos quais afirmava que a luz era um fluido imaterial emitido pelos objetos e que se propagava por meio de ondas até nossos olhos. Depois vem Newton. É Newton que vem antes? Newton vem antes. Em 1672, o verdinho vem antes, verde claro. Quando estudava a natureza da luz e seus fenômenos luminosos, Newton sugeriu a teoria corpuscular, afirmando que a luz correspondia a um fluxo de diferentes partículas que se propagavam com velocidades distintas. Com essa abordagem, Newton conseguiu prever alguns fenômenos em baixo Hughes. Em oposição às afirmações de Newton, em 1678, Hughes propôs sublinha que a luz se comportava como uma onda, ou seja, vários impulsos que se propagavam em um meio. Com essa afirmação, muitos fenômenos foram explicados. E por último, o Maxwell. Estudando fenômenos elétricos e magnéticos, percebeu que, se tratando da propagação, sublinha de novo, a luz é uma onda eletromagnética, alterando radicalmente a visão quanto à sua natureza. Então, Maxwell já conseguiu prever que a luz era uma onda eletromagnética. Lembrando que ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam sem um meio material, conseguem se propagar até no vácuo. As palavras destacadas em negrito na linha do tempo refletem o desenvolvimento de pensamento de filósofos e cientistas sobre a luz ao longo do tempo. Hughes propôs um modelo que afirmava que a luz era uma onda, enquanto Newton defendia que a luz era formada por partículas. Apesar dessa dualidade, os dois modelos explicavam satisfatoriamente vários fenômenos luminosos. Somente no século XIX, estudos de Maxwell levaram a perceber que a luz é uma onda eletromagnética, como veremos a seguir. 211, próxima página. O aspecto eletromagnético. Além da luz visível, existem outras ondas eletromagnéticas com diferentes comprimentos de onda e frequências presentes no nosso cotidiano, como as de rádio, infravermelho e ultravioleta. As ondas eletromagnéticas compõem o chamado espectro eletromagnético. Veja a seguir. Primeiro deles, as ondas de rádio, usadas em sistemas de comunicação, como telefone celular, transmissão de emissores de rádio AM e FM e televisão. Segundo, as microondas, utilizadas para transmitir sinais telefônicos e de televisão via satélite, entre outros. Nos fornos de microondas, elas são usadas para aquecer os alimentos. 3. Os raios infravermelhos correspondem à faixa do espectro eletromagnético que ocorre a transmissão de calor por irradiação térmica. É utilizada, por exemplo, em diferentes tipos de sensores de presença, no controle remoto, entre outros. Esses raios infravermelhos, fica a curiosidade para vocês, eles são utilizados no controle remoto. São utilizados também para eferir pressão, eferir temperatura, medir temperatura. Caso você vá em algum shopping ou em algum supermercado que tem uma maquininha que eles apontam para você para medir sua temperatura, então, essa maquininha ela se utiliza de raios infravermelhos que medem a quantidade de calor que você propaga do seu corpo. Então, ela usa esses raios para captar esse calor e medir sua temperatura. Você não vai ficar doente caso esses raios apontem para você, porque esse raio não entra no seu corpo, ele só mede o que está em volta do seu corpo, tá? É a mesma tecnologia do controle remoto. Você usa o seu controle remoto diariamente e você não fica com 6 dedos na sua mão, a não ser que você tenha a doença dos 6 dedos que a gente estudou, tá? Mas caso você não tenha, você não fica com 6 dedos. Então, né? 4. Aspecto visível. Faixa do espectro eletromagnético corresponde à luz percebida pelo olho nu, pelo ser humano. Essa luz visível
e é a composição contínua das cores que normalmente identificamos em um arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, sendo cada cor identificada por frequência e comprimento de onda específico, como mostra o gráficozinho do lado das cores. 5. Ultravioleta. O Sol é a principal fonte de emissão desses raios, classificados em UVA, UVB e UVC. Ultravioleta A, B e C. Tá? Claro que aqui já começamos os raios a trazer malefícios. No caso dos raios solares, eles causam doenças na gente, principalmente câncer de pele. 6. Os raios X, ondas eletromagnéticas de alta energia, com a capacidade de atravessar alguns tecidos do corpo humano, sendo dessa maneira muito utilizado na medicina para obter imagens de órgãos internos, estruturas ósseas, por exemplo, a radiografia. Mas não deve ser utilizado muito porque causa doença também no corpo humano. 7. Os raios gama, emitidos em radiações nucleares, são muito utilizados na medicina, principalmente no tratamento contra o câncer, por radioterapia e o diagnóstico de doenças na tomografia por emissão de pósitrons. Pessoas que fazem tratamento contra o câncer geralmente perdem o cabelo ou sentem muitas náuseas, sentem muita vontade de vomitar, são por causa desses raios gama. Página 212. Lá em cima está escrito propagação da luz. Vem uma ciência na prática, uma atividade para fazer, no qual ele junta 2 tubos e uma lanterna. O segundo tubo vai estar um pouquinho inclinado, o primeiro tubo reto, depois ele junta na lanterna. Na atividade acima, a luz da lanterna chegou à parede somente quando existia um caminho livre em linha reta, demonstrando propagação retilínea da luz. Por isso, pode sublinhar, podemos representar a propagação da luz por linhas retas orientadas, os chamados raios de luz. Então, a propagação da luz é chamada raio de luz. Isso que eu quis dizer. Um conjunto de raios de luz constitui um feixe de luz. Então, se eu tiver mais de um raio de luz, eu vou ter um feixe de luz. A lanterna, por exemplo, ela emite um feixe de luz. Ela emite vários raios de luz ao mesmo tempo. Só que nessa experiência que ele fez, o feixe de luz não vai atravessar o tubo porque ele tem uma parte inclinada, então o feixe de luz vai parar nessa inclinação e do outro lado do tubo você vai ver escuro. O estudo dos raios de luz se fundamenta em 3 princípios básicos. Primeiro deles, o princípio da propagação retilínea. Isso é importante, sublinha. A luz é uma onda eletromagnética, logo não necessita de um meio material para se propagar. Assim, em meios homogêneos são aqueles que apresentam as mesmas características, o meio que apresenta as mesmas características, ela se propaga em linha reta. Então, a luz ela vai se propagar em linha reta no meio homogêneo, por exemplo, no ar. Se eu ligar uma lanterna agora, a luz, o feixe de luz vai se propagar normalmente. Segundo, é o princípio da independência. Sublinha. Cada raio de luz se propaga independentemente dos demais, ou seja, eles podem se cruzar sem que haja desvio ou alteração das trajetórias, igual que mostra esses 2 refletores aí. Esses refletores eles independem um do outro. A luz de um não vai afetar a trajetória da luz do outro. Os 2 vão se propagar independentemente da luz que encontrar no caminho. E o terceiro, que é o princípio da reversibilidade. Sublinha. As trajetórias dos raios luminosos não dependem do sentido de propagação, ou seja, a luz pode ir e voltar pela mesma trajetória. Então, a luz ela pode se refletir. Ela pode ir numa trajetória, refletir em outra. E assim sucessivamente. Pode até se refletir em você, caso seja um espelho. 213. A interação da luz com os objetos. São 3 tipos de interações, e é muito fácil. Os objetos opacos, os objetos transparentes e os objetos Ih, eu botei 2. Aqui não é transparente não. Erros. Vai. Erros em Campo Grande. Translúcidos. São objetos translúcidos, tá? Primeiro, objetos opacos, depois objetos translúcidos, terceiro, objetos transparentes. Objetos opacos são aqueles que impedem totalmente a passagem da luz. Objetos translúcidos são aqueles que impedem parcialmente a passagem da luz. E objetos translúcidos e objetos transparentes são aqueles que a luz passa completamente sem nenhum tipo de resistência. Olha aí. Interação da luz com os objetos. Você já pensou como enxergamos objetos que estão no nosso redor no ambiente? Isso só é possível porque a luz interage com os corpos, possibilitando que enxerguemos essa interação
possibilitando que os enxerguemos. Essa interação depende do tipo de material que o objeto é feito, ela pode ser diferente, pode resultar em 3 fenômenos diferentes: reflexão, absorção e refração, mas esses fenômenos a gente vai estudar daqui a pouco. Primeiro, o tipo dos objetos, que é o que está representado nessa porta de vidro, lá de cima. A madeira permite observar o que está, não permite observar o que está atrás dela. Esse é um exemplo de material opaco, então uma madeira, o metal, borracha, tecidos em geral. Já o vidro liso permite uma visão nítida do que está do outro lado. Esse é um exemplo de material transparente. Então, vidro, alguns plásticos, a água propriamente dita é um objeto transparente. E do outro lado, o vidro fosco permite ver o que está do outro lado, mas não nitidamente. É um exemplo de material translúcido. Então, translúcido é aquilo que a gente consegue ver, mas a gente não vê totalmente, tá? Agora sim, entrando nos 3 tipos, nos 3 fenômenos, nós temos a absorção, a reflexão e a refração. Só que a reflexão é dividida entre difusa e regular. Primeiro, reflexão e absorção de luz. Conseguimos ver as imagens projetadas na tela de um cinema porque parte da luz proveniente do projetor é refletida pela tela e parte é absorvida. Observe a seguir o esquema que apresenta as interações. Sim, uma parte da luz do cinema é absorvida no telão. Número 1. Os raios de luz incidem na tela do cinema. Número 2. Parte desses raios é refletida e retorna ao ambiente. Esse é o processo chamado de reflexão e é responsável pelos raios que enxergamos aos olhos, possibilitando a visão. Então, número 2 é o reflexo do filme. Número 3. Parte desses raios é absorvida em um processo chamado de absorção, no qual a energia da radiação é transformada em energia térmica nos átomos que compõem o objeto, no corpo, no caso do cinema, aumentando sua temperatura. Então, número 3, absorção. A tela do cinema vai absorver essa luz e vai acontecer um efeito térmico, ela vai aquecer um pouquinho. Os raios de luz refletidos permitem enxergar os objetos e os raios absorvidos são responsáveis pelo seu aquecimento, por mais imperceptível que seja. Então, os objetos, eles, quando absorvem os raios de luz, eles têm a capacidade de aquecer, um efeito térmico. 214, sublinha. Quando os raios de luz incidem sobre uma superfície opaca ou translúcida e irregular, ocorre a reflexão difusa, espalhando os raios de luz em várias direções. Isso possibilita que enxergamos o objeto opaco ou translúcido, como partes de madeira e vidro fosco compõem a porta mostrada na parte anterior. Então, é isso que acontece com os raios de luz quando eles chegam num objeto irregular ou translúcido, num objeto opaco ou translúcido. Os raios de luz eles batem e formam e voltam para os nossos polos, para o ambiente, de forma difusa. Então, nosso olho ele não consegue captar direito a informação do objeto. Sublinha também, quando os raios de luz incidem paralelamente sobre uma superfície lisa e polida, os raios refletidos mantêm essa formação, alterando somente o sentido da propagação. Esse fenômeno é chamado de reflexão regular. Já na reflexão regular, os raios incidem e são refletidos de forma paralela e nossos olhos conseguem captar direitinho a forma no qual nós estamos olhando. A reflexão regular possibilita a formação de imagens dos espelhos, assunto que será estudado na sequência do capítulo. E eu esqueci de falar um exemplo de reflexão regular. Objetos que fazem reflexão regular, espelhos. No caso, um espelho reto, não um espelho ondulado. Espelho reto, não um espelho de carro. Espelho que a gente usa no banheiro, que é reto. E por último, a refração. Você já observou como a luz se comporta ao passar por 2 meios diferentes? Quando a formação de imagens de objetos, para responder essas questões, observe a fotografia a seguir. Número 1. O que aconteceu com o lápis? O lápis ele continua o mesmo, mas ele parece que está um pouquinho tortinho, visto na água e visto no ar, normal. O que aconteceu com o lápis? Você tem que botar que nada aconteceu com o lápis, somente a imagem se distorceu por conta do fenômeno da refração. Quando observamos a parte do lápis fora da água, letra A, conseguimos enxergar a imagem desse objeto sem deformações. No entanto, quando observamos a parte dele que está na água, letra B, a imagem formada está deslocada em relação à posição real do lápis. Apesar dele continuar com suas características iniciais, isso ocorre devido ao fenômeno chamado de refração. Página 215, para a gente terminar.
O meio pode influenciar a velocidade da luz, mesmo ela não precisando de um meio para se propagar. Assim, quando a luz atravessa dois meios distintos, a velocidade sofre variação, podendo observar o fenômeno da refração. Se a incidência de luz for oblíqua em relação à visão dos objetos, em relação à divisão dos meios, oblíqua quer dizer inclinada, o raio de luz sofre um desvio de sua trajetória, o que não ocorre em incidências perpendiculares. Perpendiculares é reto. Em nosso cotidiano, podemos observar o fenômeno da refração em várias situações, como nas piscinas. Se você olhar uma piscina de cima, você geralmente consegue ter essa visão de refração. Ao estudar os fenômenos de reflexão, absorção e refração, é importante considerar que eles podem ocorrer ao mesmo tempo dependendo do tipo de material ou meio que a luz está se propagando. Primeiro deles, letra A, materiais transparentes, sublinho. Nos meios transparentes, parte dos raios luminosos que incidem neles sofre reflexão e absorção. A refração, cujo desvio não é tão acentuado, faz com que a maioria dos raios seja transmitida através dos meios. Então, nos meios transparentes, nós conseguimos ver o que está atrás, porque não sofre refração. B. Translúcido agora. Parte dos raios luminosos que incidem nos meios translúcidos sofre reflexão e absorção, e uma pequena quantidade sofre refração, sendo transmitida através desses meios. Então, o meio translúcido é metade-metade. Metade sofre reflexão, metade sofre refração. Então, a gente consegue ver uma imagem embaçada. E letra C, nos meios opacos, os raios luminosos incidentes sofrem absorção e reflexão. Então, os raios opacos eles não sofrem refração, mas eles não refletem nada. Eles só absorvem todos os raios luminosos e impedem que a gente veja o que tem atrás. Embaixo vem falando sobre o laser, se você tiver curiosidade a respeito, tá? Do que seria uma cirurgia laser, como é que funciona o laser, você pode ler direitinho e entender. Eu termino ela por aqui, essa foi a parte 3. Um abraço em todos e tchau, tchau.